precisam mesmo dar uma relaxada para aliviar a tensão pré-ENEM. E a repórter Larice de Souza está em uma escola de Natal em que os estudantes vão receber uma boa dose de relaxamento antes das provas. Ô, Larice, bom dia. Como é que faz para relaxar, né, antes do ENEM? Olha, Murilo, que tal? Tem coisa melhor do que uma massagem dessa que esses alunos estão recebendo? Nessa escola de Natal, eles estão recebendo essa dose extra de atenção, de relaxamento, porque o nível de estresse realmente dos alunos nesses dias que antecedem as provas do ENEM realmente é muito alto. E aí eu vou começar aqui com o William, né? William, que você sente realmente que há 3 dias das provas, você se sente estressado mesmo? Sim, né? A gente tem uma prova, né, para fazer, que é muito difícil para a gente estudar para ela, porque a gente vem se preparando o ano todo e é muita tensão em cima da gente. E a família também fica pressionando e muitas pessoas pressionam a gente e botam todo mundo essa carga em cima da gente, então é muita tensão. E você, fisicamente, você se sente como? Cansado, principalmente, né, porque é um cansaço que vem acumulando durante o ano todo e a gente se sente muito com a necessidade, né, de um relaxamento, ainda mais agora em cima dessa prova. Dá dor de cabeça? Dá muita dor de cabeça, dá muita insônia, dá muito tudo. Tá certo, olha, esse é o depoimento realmente de quem passa por essa situação de estresse, mas aí a gente traz agora essas dicas, né? A gente está vendo aqui a massagem sendo feita. Aqui quem está comigo é o Haroldo Martins, que é mestre em arte oriental. Haroldo, pelo que você estava fazendo a massagem aí no William, como é que está a situação dele? Dá para sentir realmente pontos de tensão? Dá sim, bom dia. Tem alguns pontinhos de tensão sim, principalmente na zona do trapézio, que normalmente eles carregam mais, cervical e a parte da escápula, né? A gente sempre faz recomendação, a gente já tem uma parceria aqui com o pessoal do Colégio da Overdose, já há mais de 3 anos que a gente vem fazendo todo esse ano, a gente faz um pouquinho de sessões neles, são sessões de 10 a 15 minutos, coisa simples que dá para fazer até você fazer em você mesmo, procurando pontos mais doloridos e fazendo uma pequena pressão, fazendo movimentos anti-horário, que a gente fala que isso ajuda a dispersar um pouquinho. Compressa, uma compressinha de calor, né, uma compressinha morna nas costas, 10 minutinhos, ajuda a relaxar. Tudo isso em casa dá para fazer? Tudo em casa dá para fazer. E na hora da prova, o que a gente sempre sugere é alonga um pouco o pescoço, alonga os braços, alonga as mãos. Se está sentindo um pouquinho nervoso, dá uma parada, né, e nesse momento você faz um relaxamento, alonga o pescoço, respirar. Respirar é muito importante, você respira devagar para poder relaxar e tudo isso, e aí ajuda bastante. Agora, Larice, deixa eu aproveitar que Murilo, você está conversando com o massagista, porque tem um limite certo. também, né? Não dá para relaxar demais também, porque os alunos têm que estar atentos à prova, né? Como é que se encontra esse limite aí entre o relaxamento, a atenção? Tem que ter um grauzinho mínimo de estresse também, né? Tá certo, é isso mesmo. Eu vou repassar aqui a pergunta para o mestre Haroldo. Mestre, o Murilo lá no estúdio está perguntando assim também em que grau, né, em que limite deve ser esse relaxamento, porque os alunos também não podem relaxar demais, né, e perder o foco aí para a prova, né? Como dosar bem esse limite do relaxamento com a atenção que é necessária na hora da prova aí? Claro, bom, é muito importante também que o aluno, que a gente faz essa preparação para ENEM, para concurso, para qualquer tipo de prova que lhe deixe nervoso, o aluno ele não pode perder o foco. Às vezes a gente até recomenda, é importante o cara não parar totalmente, fazer uma atividade física também, fazer algo que traga foco para ele, praticar uma arte marcial, uma yoga, né? Algo assim que ajuda. Qual tempo, por exemplo, para uma massagem dessa funcionar e a pessoa se sentir legal? Para ele, bom, 10 minutinhos já é bem interessante, já está suficiente. Não precisa ser uma massagem tão longa também, porque se for fazer uma massagem de 1 hora, você já sai também muito relaxado. E aí é o excesso realmente. Ok, mestre Haroldo, obrigada pela sua participação. E eu vou conversar aqui com o Jefferson, tá de cabeça baixa, mas já está relaxado, Jefferson? Já sente resultado? Já. Dá para pelo menos amenizar esse estresse. E aí se sente mais tranquilo daqui para sábado? Sim, para fazer a prova, com o nível que estresse que tava com medo, tipo, travar alguma coisa assim, mas agora tudo beleza. Tá certo, Jefferson, muito obrigada pela sua participação, mas minhas dicas não acabam por aqui não, Murilo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre ENEM. Até já. Está combinado, Larissa, até daqui a pouquinho, então. A gente continua falando sobre educação e vamos falar novamente sobre a expectativa, que é muito grande entre os alunos para a realização das provas do ENEM. E, Larice de Souza, é com você de novo.
Olha só, Murilo, dessa vez agora a gente vai voltar a falar em relação ao Enem, mas em relação àqueles estudantes que ainda estão ansiosos e que ainda querem continuar a passar horas estudando. Será que é bom nesse momento, nessa reta final? Então, por isso a gente conversa agora com o professor Carlos André para passar essas orientações para os estudantes. Professor, tem que relaxar agora, diminuir o ritmo dos estudos ou parar de estudar, se for o caso? Com certeza. Nós que vivemos esse mundo Enem, a gente sabe que o resultado não é só conhecimento. O estresse, o mental, o psicológico, ele pesa muito nessa hora. Então, eu queria que todo mundo que está em casa entendesse que esse é um processo que durou pelo menos 10 meses, na verdade é a sua vida estudantil inteira, e que em 2, 3 dias você não consegue produzir uma mudança tão radical ao ponto de melhorar o resultado. Na verdade, o que você pode conseguir é piorar o resultado. Então, a gente que trabalha com isso, a gente tem essa semana inteira várias atividades para tentar relaxar a garotada, né? Essa que a gente está acompanhando aqui hoje, que é esse trabalho de massoterapia, tem um estudo, inclusive, da Unicamp sobre isso, mostrando o resultado benéfico que isso poderia produzir com vestibulandos. Então, a gente aposta muito nisso para melhorar o resultado. E é significativo esse resultado? Com certeza, eles tiveram um ganho lá no estudo da Unicamp de 50% na melhora do resultado dos alunos que participaram do teste. Qual é a relação que tem, por exemplo, essa questão da massagem com a concentração na hora da prova? Existe um hormônio que é conhecido como hormônio do estresse, que é o cortisol. Há pouco tempo o Murilo perguntou se é um possível problema relaxar demais. É com certeza um possível problema, porque o cortisol ele mantém a pessoa atenta, então na hora da prova ele pode ser útil. Quando a pessoa está muito estressada e esse nível aumenta demais, aí já vira um problema. Então todo mundo já escutou falar aquela famosa frase, deu branco na hora da prova. Esse deu branco está relacionado a um alto nível de cortisol. E esse trabalho aqui ele ajuda a reduzir o nível de cortisol, o aluno se mantém atento, mas com resultado alto. E voltando a falar sobre os livros, né? O pessoal tem que largar, só prestar atenção nas aulas que normalmente ainda está na escola, ainda está tendo aula, mas chega em casa, não precisa se debruçar sobre os livros. Hoje, a gente costuma considerar o dia D para essa garotada, né? Todos eles escutaram aí ao longo dos meses a gente pedindo que a partir de quarta-feira puxasse o freio de mão. Então a gente pede para que o aluno continue assistindo aula, até para ajudar a passar o tempo, tá? Mas é que a partir de hoje, à noite principalmente, ele começa a encontrar atividades, cinema, shopping, sair com os amigos. Proibido falar em Enem, algum amigo falar em Enem paga uma multa de R$10. Em casa também os pais, né? Tem que ajudar nisso. É verdade, às vezes os pais, eles na ânsia de ajudar, acabam atrapalhando. Então, proibida a palavra Enem a partir de hoje. Tá certo, então, professor Carlos André, muito obrigada pelas suas orientações. A gente espera, né, Murilo, ter ajudado os estudantes nesse momento, já ajudar nessa fase de relaxamento com o Carlos André a partir de hoje. Depois da aula, esquece Enem um pouquinho, sai, se diverte. E quem quiser informações sobre o Enem, lá, a questão dos horários, tirar umas dúvidas ainda sobre o exame, que é necessário para ninguém se perder no dia da prova, consulta lá o nosso portal, o www.g1.com.br/RN. Murilo. É isso. Obrigado, Larice. Bom dia para você. E também no G1RN, o nosso portal, você encontra, inclusive, né, um simulado com algumas questões que podem, né, cair, não as questões que vão cair no Enem, mas ali questões parecidas para você se preparar ainda mais.